Na aula de hoje nós vamos falar sobre estilização do nosso formulário principal da aplicação, da nossa aula de React Native. Antes de começarmos, deixa eu mostrar para vocês aqui todo o nosso esquema. Eu vou seguir rigorosamente esse material que eu preparei para vocês, né, que já está compartilhado. Eu vou estar também falando sobre a aplicação, que também já está aberta aqui no VS Code. Inclusive, eu já subi a aplicação, ela já está rodando. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Metro Bundle, que já está aqui. Vou mostrar também para vocês o emulador, que eu já disparei, para a gente poder ganhar tempo. Tá? Então, eu vou pedir para vocês atentarem para esse nosso emulador aqui, para esse nosso celular, porque o resultado da nossa aplicação de hoje vai ser exatamente isso aqui. Tá? Então, eu vou estar explicando todo o código para vocês, a partir da última aula, né, dando continuidade, e a gente vai chegar a esse formulário aqui para a gente já dar sequência no nosso curso, né, no desenvolvimento da nossa aplicação. Tá? Então, nessa aplicação aqui, é o nosso formulário de usuário, então ele vai abrir aqui, ó, uma caixinha, eu cliquei aqui, quando eu clico aqui, ele já abre o teclado para eu poder digitar, e tem esse botãozinho mais. O formulário não tem ainda, a gente ainda não trabalhou no comportamento, né, do formulário, apenas na parte de estilização. Esse é o propósito da aula de hoje. A gente vai estar falando isso com detalhes. Tá? Então, a gente retorna aqui agora para a nossa apresentação, e a nossa dinâmica vai ser essa. Para não ficar nenhuma coisa, para eu não esquecer de nenhum detalhe, a gente vai seguir esse material que está disponível para vocês estudarem, tá? E depois reproduzirem, né, todo esse trabalho aí. Então, vamos lá. A nossa intenção, como eu já falei, é desenvolver a estilização do nosso formulário. E aí, só recapitulando, qual a ideia dessa aplicação? Nessa aplicação, nós vamos permitir que um determinado usuário informe aqui os seus dados, né, no caso, um repositório, para que a gente consiga buscar informações lá do GitHub desse usuário. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, na verdade, consumir algumas informações da API que é disponibilizada pelo GitHub. Tá? Então, nós vamos criar um formulário, que é aquele formulário que eu mostrei, para a gente poder indicar os usuários favoritos do GitHub. A gente vai ver na sequência do projeto toda essa lógica que nós vamos desenvolver. Tá? Bom, a aplicação ela vai nos permitir exibir algumas informações desses usuários. E o detalhe é que as informações que a gente colocar aqui, a gente vai gerar uma lista e nós gravaremos isso no banquinho de dados do celular. Tá? Dependendo do celular, isso pode ser feito utilizando-se o SQLite. Tá? Mas a gente vai ver isso também com detalhes nas outras aulas. Bom, iniciando aqui o desenvolvimento da aplicação, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir a nossa página principal, na pasta source, pages, main, o arquivo index.js, eu vou alternar aqui para o código, para a gente poder acompanhar aqui, né? Todas essas telas foram capturadas e catalogadas aqui, tá? Foram exibidas aqui, né, na nossa apresentação. Mas eu vou trabalhar aqui no código para a gente poder alternando o texto, o material didático e a nossa aplicação. Tá? Então, abrimos aqui a página main, o nosso index.js. Há um detalhe que eu não mostrei para vocês, que eu esqueci de comentar, né? Esse aqui é o nosso emulador, nosso celular, esse é o bundle, e o detalhe é que aqui, no VS Code, para poder executar a aplicação, eu executei o React Native Android, ou seja, partir do zero, e aí todo o processo foi se desenrolando até que, finalmente, a aplicação pudesse estar no ar. Né? Beleza, então. Está aqui o Metro Bundle e está aqui o nosso celularzinho, com aquilo que a gente implementou. Bom, mas a gente volta aqui,
vamos falar agora desse arquivinho que a gente abriu aqui, do index.js. Tá? Então, esse aqui é o nosso formulário principal. A gente vai entrar aqui nos detalhes do nosso material, mas só para a gente dar uma visão geral aqui, né? Só para a gente ver o nosso panorama aqui. O que nós fizemos aqui? Olha, nós temos aqui a nossa função principal, que representa a nossa página principal. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, nós estamos usando a biblioteca Styled Components. Então, por isso, todos os componentes que a gente utilizar aqui, que nós definimos no nosso formulário, na mesma pasta dessa página, nós vamos criar um arquivo, styles.js, onde nós vamos estilizar os nossos componentes. Tá? A gente também vai entrar em detalhes sobre isso. Então, assim, dando assim uma passada geral, nós temos o nosso container. Vamos abrir aqui o nosso formuláriozinho para a gente poder fazer aqui uma comparação, né? Então, a gente tem aqui um container, tá? Onde vai ficar toda a nossa aplicação. Nós criamos esse formulário. Dentro desse formulário, nós temos aqui o input, como eu já mostrei para vocês, que é essa caixinha aqui, né, que a gente, inclusive, colocou algumas mensagens. E aqui a gente criou esse botãozinho todo estilizado, né? Esse Submit Button, tá? Que a gente também vai falar sobre ele. Definimos um íconezinho aqui, ó. Esse icon aqui é esse íconezinho que a gente definiu para esse botão. E, de uma forma geral, é isso. A gente vai falar mais sobre a estilização daqui a pouco. Então, a gente volta aqui para o nosso material, agora que vocês já tiveram uma ideia geral, né, do nosso formulário. E aí é o seguinte, quando vocês estiverem desenvolvendo essa aplicação, e eu recomendo fortemente que vocês digitem, testem, né, como não é muita coisa, né, muito embora eu vá compartilhar com vocês, eu vou compartilhar com vocês o código-fonte, porque tem muitos detalhes aqui que vocês não precisam aí estar digitando, vou facilitar. No entanto, à medida que vocês vão desenvolvendo, pode ser que o ESLint reclame, né, alguma coisa, uma vez que nós configuramos ele. Né, ele pode apresentar algum tipo de erro, mas na medida que vocês forem avançando, esses erros aí desaparecem. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos alternar aqui para o nosso código, vamos fazer os comentários. Então, nesse código, dentro da tag container, então a gente colocou aqui ó, na linha 9, a gente criou aqui um container, iremos inserir os componentes que serão estilizados. Inicialmente teremos um form, então na linha 10, olha, nós temos aqui um form, que utilizaremos a partir da view do React Native. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, aqui olha só, aqui a gente tem esse componente form, no styles.js, nós definimos a estilização. Então, vocês observem que aqui o form, nós não temos no React Native esse form, né? Estilo form. Então, a gente vai ter que trabalhar com uma view para representar esse form. É isso que eu quis dizer aqui nesse nosso material. Tá? Nós utilizamos uma view do React Native. Dentro desse form, teremos um input, na linha 11, vou chamar aqui o index. Então, a gente tem aqui o input na linha 11, que utilizaremos a partir do text input do React Native. Então, quando eu fizer esse tipo de referência, é só vocês verificarem aqui no Styles, né, quando eu comentar sobre algum componente, como eu disse agora, eu falei sobre o input, né? Então, a gente vem aqui, ó, quando eu falo sobre o componente que eu criei o input, nós utilizamos do React Native o text input. Tá? Os atributos do input são os seguintes. Então, agora, a gente volta aqui para o index, e aí a gente observa essas propriedades aqui que nós definimos, né? Esses atributos, né, que a gente definiu, como o autocorrect, autocapitalize e o placeholder. Bom, o autocorrect a gente colocou como false. O autocorrect nós colocamos como false. O que isso aqui indica para a aplicação? Para não corrigir o texto automaticamente.
Não fará sentido, por exemplo, você corrigir um nome. Então, eu vou entrar lá na minha caixinha de texto, digamos que eu entre com um nome aqui, para poder pesquisar lá no GitHub. Não faz sentido ele corrigir esse nome, né? Então, por isso que eu desabilito essa opção, tá? Muito bem. O auto-capitalize igual a none significa o seguinte, ele não coloca a primeira letra maiúscula em nenhuma palavra por padrão, como é característica dele, pois normalmente os nomes começarão com letras minúsculas. O placeholder é para a gente poder indicar aqui uma mensagem para que ela já venha preenchida. É um texto inicial para ocupar esse input, né? Então, aqui eu já coloco aqui, ó, adicionar usuário. Esse é o resultado do nosso placeholder, que a gente colocou aqui no nosso formulário, tá? Bom, além disso, temos um botão, que é o Submit Button, que é isso aqui, onde nós inserimos um ícone, esse íconezinho aqui, ó. Que aqui, a representação dele é esse maisinho aqui. Para conseguirmos inserir um ícone nessa tag Submit Button, que a gente colocou aqui, será necessária a instalação da biblioteca React Native Vector Icons, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, para a gente poder utilizar esse recurso de ícone, inclusive a gente dá um nome para ele, eu vou mostrar para vocês o porquê desse nome add, nós precisamos instalar uma biblioteca. E essa biblioteca que nós vamos instalar é exatamente a biblioteca React Native Vector Icons. Então, nesse momento, vocês viriam aqui para o terminal, né? Vem aqui para o terminal. Eu estou executando a aplicação, né? Mas eu poderia estar com um segundo terminal aqui aberto, tá? E aí, nesse terminal, vocês fariam esse comando, yarn add React Native Vector Icons, né? Para a gente poder adicionar a biblioteca. Uma vez que o nosso gerenciador de dependências é o yarn, né? Que a gente está utilizando, tá? Voltei aqui para o primeiro terminal. Bom, essa biblioteca serve para adicionar ícones no formato de vetor, com fontes de ícones bastante conhecidos, tais como o Wellsome, Material Icons, Ionics, entre outros. O import que a gente fez aqui, olha, vamos voltar lá para o código, lá na linha 3, nós fizemos essa importação, uma vez instalado, né, nós instalamos aqui, nós instalamos a biblioteca, e a partir dela nós instalamos o icon, né, nós importamos o icon, né, fizemos aqui essa importação. Indica o pacote de ícones que iremos utilizar na aplicação. Este Material Icons possui alguns ícones com um ótimo visual, né, para os usuários, né, aqueles que vão utilizar, né. Então, dentro do Submit, nós inserimos esse ícone, ou icon, e colocamos o nome add, que nós definimos, né? Eu mostrei para vocês aqui, ó, esse add. O porquê desse add? A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, até para a gente mostrar a origem desse add, é importante a gente entrar lá na documentação desse React Native Vector Icons. Então, eu já abri, eu deixei aqui, ó, o link para vocês, inclusive eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tá? Esse aqui é o site, onde você vai obter a documentação desse React Native Vector Icon. Tá? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Eu poderia pesquisar outros tipos de ícone, né? Mas como nós já direcionamos o add, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no site e vou digitar o add, para vocês verem, tá? O que vai acontecer. Então, ele já trouxe aí algumas opções com relação ao add, né? Como ele mostra aqui, ó, tá? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? A gente desce até o Material Icons, que foi o que nós utilizamos, né? A gente vai descendo aqui, ó.
quando a gente chega aqui no Material Icons, a gente identifica esse íconezinho, esse maisinho aqui, que é o add que a gente adicionou. Então, se vocês quisessem usar qualquer um desses aqui, seria apenas vocês indicarem o nome deles, uma vez que nós já importamos a biblioteca para a nossa aplicação. Tá? Então, essa é a ideia, é como a gente utiliza os ícones dentro da aplicação. Muito bem, vamos continuar aqui. Aí eu mostrei mais alguns detalhes. Além disso, o que nós fizemos aqui na aplicação? Olha, nós, além de definirmos o ícone, nós definimos também um tamanho de 20 pixels e definimos um color, né, que é uma corzinha branca para ele. Tá? Nós fizemos aqui, linha 17. Bom, na sequência inserimos as importações lá na linha 5 dos outros componentes que a gente está utilizando, como container, form, input e o submit button. Nós importamos esses nossos componentes, né, lá do nosso styles, onde a gente vai definir a estilização deles. Tá? Muito bem. Então, aí, aqui eu faço uma indicação, né, para a gente poder abrir o nosso styles.js. E aí, a gente vai ver toda a estilização utilizada para os nossos componentes. Todos os componentes que nós criamos aqui no index. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, voltando aqui. Eu defini, por exemplo, um form. A gente tem aqui, olha, a estilização do form. Eu defini um container, eu tenho aqui toda a estilização do container, como nós já vimos em aulas anteriores. Da mesma forma, eu tenho o submit button, o input e o submit button, né? E a gente tem aí aqui os estilos, né? O container, o form, o input e o submit button, né? E um detalhezinho aqui é que nós importamos dessa biblioteca React Native Guest Handle, nós importamos esse rect button, que é um componente que representa esse botãozinho bonitinho que vocês viram aqui. Tá? Bom, vamos lá voltar para o nosso material. O detalhe é o seguinte, como não é o foco da aula a gente falar sobre a parte de CSS, né, que a gente já falou em outras aulas, inclusive a gente tem lá um curso já disponível falando sobre isso, eu deixei com vocês todos os comentários, né? Eu vou até passar devagarzinho aqui, ó. Tem os comentários de todas essas propriedades, seus valores, tá? Então, já defini tudo isso para vocês, para a gente não precisar ficar descrevendo com detalhes toda essa implementação que nós fizemos para chegarmos a esse resultado que vocês estão vendo aqui, tá? Muito bem. Então, depois disso, vamos dar sequência aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos só fazer uma revisão rápida aqui. Olha, o que nós fizemos, então? Definimos aqui o nosso formulário, né? Criamos o formulário e todos esses componentes, eles foram estilizados por meio do arquivo styles.js. Beleza? Maravilha. Então, a partir de agora, para que a gente consiga, vamos dizer assim, executar a nossa aplicação a partir dessas definições, a gente precisa fazer algumas configurações, e isso envolvendo os nossos componentes nativos. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? No momento em que a gente instalou essa biblioteca, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer algumas configurações envolvendo, deixa eu voltar para o código e mostrar para vocês, envolvendo a pasta Android, que tem todas as características da nossa aplicação Android, e também do iOS, se fosse o caso. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o Android, né? O nosso foco é Android. Eu tenho, inclusive, o meu Android Studio, olha, ele está sendo executado.
Por quê? Eu simplesmente, como eu já mostrei em aulas anteriores, eu simplesmente abro o Android Studio, disparo o emulador e não mexo mais com ele, tá? Então, todas essas configurações, elas ficam nessas pastas, Android e na pasta iOS, como eu já comentei em aulas anteriores, tá? Só relembrando. Então, eu preciso promover algumas configurações pelo fato de nós estarmos utilizando essa biblioteca que nós instalamos inicialmente, que é o React Native Vector Icons, tá? Então, no caso do iOS, o que a gente faria se a gente estivesse trabalhando com iOS, né? No caso o iPhone? A gente abriria o arquivo, a pasta iOS, e dentro do arquivo info.plist, que é esse arquivo aqui, olha, está aqui esse arquivo inicialmente falando, né? O que a gente faria? A gente teria que acrescentar algumas coisinhas nele. E aí, eu vou mostrar aqui, porque eu já capturei essas telas para poder mostrar para vocês. O que vocês fariam? Vocês entrariam lá na documentação da biblioteca, lá no GitHub, e aí nessa página da documentação, vocês fariam o seguinte: vocês iriam localizar a parte de instalação do iOS. Então, a gente entra na página inicial e vai descendo até chegar a esse ponto aqui, ó. Então, você vê que a gente tem aqui a parte de instalação do iOS e também do Android. Vamos focar aqui no iOS para a gente ver como é que seria essa configuração. Então, olha, você dá um clique aqui no iOS, né? Clicando no iOS, ele vai abrir essa parte aqui para vocês. E aí vocês selecionariam esse trecho de código aqui, ó, que corresponde aos ícones que a gente vai utilizar. E, na verdade, a gente vai selecionar isso aqui tudo, mas a gente vai utilizar só o Material Icons, né? Então, primeiro a gente faz toda essa seleção, aí depois a gente, voltando aqui para o VS Code, o que a gente faria? A gente abre aquele arquivo info.plist e a gente vai até essa linha aqui final. Chegando aqui embaixo, a gente vai e adiciona todas essas fontes que nós poderíamos utilizar na aplicação. Só que aí, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, como nós vamos utilizar apenas o Material Icons.ttf, o que a gente faz? A gente deixa só ele. A gente apaga tudo que está nesse array aqui, ó, a gente apaga tudo e deixa só o Material Icons. Tá? Então, está todo passo a passo aqui, muito bem descrito. Tá? E aí a gente vai aqui na pasta iOS, salva, e após isso, a gente tem, lá no iOS, no caso do iOS, a gente tem que executar esse comandinho aqui, ó, pod install. Tá? Bom, e aí, se eu estivesse trabalhando com macOS, está resolvido o meu problema. Tá? Todas essas inserções aí, elas seriam aplicadas, tá, para o iOS. No nosso caso, nós estamos trabalhando, como nós estamos trabalhando com Android, a gente faria o seguinte, ó, a gente abre a pasta Android, que está aqui, agora eu vou até mostrar aqui, né, porque como a gente trabalha com Android, né, então olha, a gente abre a nossa pasta Android, então vocês observem bem o seguinte, ó, aqui está o meu VS Code, né, então depois de teste eu tenho Android, e logo aqui embaixo eu teria, né, o Load Modules, a pasta Source, todo o nosso projeto. Então, eu volto aqui em cima, eu já abri aqui, ó, a pasta Android, tá? E aí eu vou abrir nessa sequência aqui, ó, Android, a pasta App, essa pasta aqui, tá? E a gente abre o arquivo chamado o Build Gradle. E aí eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, para vocês terem cuidado que a gente tem um build Gradle também, só que na pasta raiz, então tem que tomar muito cuidado para a gente não cometer esse equívoco aqui, ó. Então, dentro do app, eu tenho esse build Gradle. Como é que eu sei que eu estou na pasta certa? Eu verifico por esse caminho aqui, ó, do iOS. Tá? Então, eu poderia selecionar acidentalmente esse build Gradle, mas aí se eu vier aqui conferir, eu vou ver que ele está dentro da pasta Android, não é isso que eu quero. Ele tem que estar dentro da pasta App. E aí eu seleciono aqui esse build Gradle. Tá?
Bom, aí a gente volta para o material agora. O que a gente faz? Eu já estou até aqui no final do arquivo, olha. Aí vocês vão até o final desse arquivo, chega lá no final, aí vocês vão encontrar esse Node Modules React Native Community, como está aqui, ó, né? Só tem essa última linha. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma linha antes, ó, você vê que eu já até inseri aqui aquilo que tem que ser inserido, né? Para quê? Para que a gente possa inserir o ícone que a gente vai utilizar. Beleza, então o que eu venho aqui? Ó? Lá naquela instalação novamente, só mostrando para vocês o passo a passo, a gente clicaria aqui no Android, aí ele abriria essa parte, a gente vai descer até achar esse ponto aqui. Ó. Quando chegar nesse ponto, a gente vai fazer essa seleção. A gente seleciona isso aqui. Observem que aqui eu tenho o Material Icons, mas tenho esse Evil Icons também. Né? Eu vou eliminar esse carinha aqui. Bom, aí a gente vai até o final, eu inclusive coloquei até o número da linha aqui, né? Você vai lá no final e insere esse trechinho aqui, ó. Então, esse trechinho aqui, ó, que nós selecionamos lá do site, eu venho e colo aqui, ó. Aqui, da linha 219 até 223, tá? E o detalhe, ó, que esse Evil Icons, eu vou tirá-lo, eu vou retirá-lo. Então, eu venho aqui, olha, a gente vai retirar esse cara, deixando apenas o Material Icons, como eu coloquei aqui. Ó. Então, agora eu vou para o código, até exatamente como está aqui na minha apresentação. Tá? Beleza, feito isso, está ok. Né? Eu defini a biblioteca de ícones que eu vou utilizar, configurei dentro da minha aplicação, a partir da documentação dessa biblioteca, e a partir de agora é executar a aplicação. Tá? Todo o meu formulário já foi definido, né? Como vocês viram aqui, ó. Nós fizemos toda a definição de tudo que a gente vai utilizar, né? O container, o formulário, a seção de input, o botão com os ícones, tudo bonitinho. O que a gente vai fazer? É executar a aplicação. Então, o que a gente faz? Executa o React Native em Android, como eu já mostrei para vocês, que eu tinha feito, né? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês de novo. Tá? Aqui em cima. Aqui no início, olha. Eu executei aqui, ó, React Native em Android. Tá? React Native em Android. E aí ele vai subir a aplicação. Teoricamente, dependendo aí do ambiente de vocês, ele vai abrir o Metro Bundle, como está aqui, vai abrir o emulador, que já deve estar aberto, né, inicialmente, quando vocês abriram aqui o Android Studio. Né? Você abre o Android Studio, depois você executa aqui para ele abrir o emulador. Está tudo certo, automaticamente ele já vai trazer para a gente a nossa telinha. Tá? Que é o nosso formulário todo já estiloso, né? Como a gente já definiu. Tá? Bom, e aí para a gente encerrar, aqui eu mostro para vocês, ó, qual deve ser o resultado. Mostro aqui, né, o formato do nosso emulador no Android. E aí eu apresento aqui um detalhezinho, que quando você dá um cliquezinho aqui no input, automaticamente ele abre esse tecladinho para vocês, tá? Então, quando você pressiona aqui, né, dentro do adicionar usuário, automaticamente ele já abre esse teclado para vocês. Esse comportamento é um comportamento padrão que funcionaria tanto para o Android quanto para o iOS. Né? Interessante dizer que a gente está utilizando aqui uma tecnologia em que a gente vai trabalhar com esses dois ambientes, tá? De forma nativa. E esse é o grande detalhe, tá? Que eu quero chamar a atenção de vocês. Feito isso, feitas essas configurações, a nossa aplicação vai rodar e vai rodar muito legal. Tá? Está aqui a nossa aplicação. Feita a parte da estilização, criado o nosso formulário, definida a estilização do formulário, que depois vocês observem bem
toda aquela configuração, toda a configuração que nós definimos aqui, olha, isso é muito importante, vocês entenderem bem toda a configuração que foi feita nos estilos, né, utilizando aqui o CSS, utilizando o Style Components, que nós já falamos numa aula anterior. Feito isso, agora, nas próximas aulas, a gente vai definir os comportamentos, né? A gente já está permitindo aqui a digitação, né, do usuário, tá? Então, quando eu clicar nesse botãozinho mais aqui, a gente vai lá na API do GitHub e vamos desenvolver aí uma lógica para a nossa aplicação, tá? Então, era isso que eu queria apresentar na aula de hoje para vocês, utilizando o React Native, a estilização do nosso formulário principal. Ok? É isso aí.